Olá, povo lindo, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Maravilha! Olha, que prazer, viu? Conhecê-los. Na última vez que nós estivemos no Brasil, acho que há uns 3 anos e meio atrás, nós também partilhamos a palavra do Senhor entre os irmãos, mas vocês estavam em um outro lugar, não estavam aqui, né? Estavam lá em Ipanema ainda, e pensando em sonhos, não é? Orando e deslumbrando, não é? Os sonhos de Deus. A gente reconhece isso que os irmãos estão a viver nesse momento como um sonho realizado, não é? Um lugar onde Deus queria que os irmãos estivessem para poder florescer, frutificar, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de grande satisfação também estar aqui, porque é a igreja dos meus pais, não é? Enquanto nós estamos lá em missão, lá longe, a gente agradece a Deus porque os irmãos são família. Para mim é família, para os meus pais. São os irmãos que abençoam os meus pais. Cadê eles aqui? Quem conhece aqui o Edilberto? Eu sou o Edilberto Júnior, não é? Ele é o Edilberto Sênior. E a Dona Ivonete, que está ali, ó. O pessoal vocês devem conhecer aí a Dona Ivonete, né? É ou não é? Então, olha, rubro-negro aqui. O pai quer sempre melhor para o filho, não é? É isso. Meus irmãos, que satisfação. Eu e a minha esposa deve estar lá atrás, na mesa lá. Nós viemos juntos, nossos filhos estão com outros familiares, estão 3 anos e meio sem ver a família. Tem primos que estão conhecendo agora, não é? Nasceram enquanto nós estávamos longe, mandaram um beijo para vocês. Eu deixei com o pastor aquele slide, será que poderia já botar já logo do início? Nós somos uma família missionária e desde 2010 nós estamos fora do Brasil fazendo missão transcultural. Trabalhamos no início do nosso ministério com plantação de igrejas, revitalização de igrejas na Itália, e para a gente... vivemos um momento muito especial, ó. Essa é a minha família bonita, não é? É a Valentina, que completou 15 anos, não é? Mês passado, não é? Viemos celebrar os anos dela com a família. É o Pietro, que estava por aqui, mas o tio já passou e já raptou, já levou, e a minha esposa Priscila. E depois então Deus começou a falar ao nosso coração, trabalhando com igreja local. Como os irmãos sabem, a Europa hoje ela vive um momento muito particular, porque e eu creio que isso é fruto da oração da igreja, e eu vou chegar lá, vou explicar. Não sei se os irmãos lembram, mas toda vez a gente já orou pelos países perseguidos, não é? Para que enviassem mais missionários, para que as pessoas pudessem ouvir falar de Jesus, mas só que Deus ele fez um negócio diferente. Ele, em vez de mandar missionários para aqueles países, está aí mandando as pessoas para outros lugares, não é? Então a Europa tem recebido, não só a Europa, o mundo inteiro, não é? Tem tido um movimento de fluxo migratório muito grande, que os especialistas dessa área dizem que é o maior fluxo migratório de toda a história da humanidade. Gente de tudo quanto é lugar, indo para tudo quanto é lugar, não é? Então, aqui no Brasil, os irmãos recebem imigrantes de tudo quanto é canto, refugiados de muitos lugares. Na Europa também não é diferente, na África, e pronto. E Deus, então, nos chamou para trabalhar entre os migrantes e os refugiados. E nós estamos lá na Europa desde então. Passamos rapidamente pela Tailândia por um tempo também, trabalhando com migrantes e refugiados naquela região. E agora nós estamos em Portugal já há 5 anos e meio, e é um desafio muito grande, porque atualmente, anterior daquilo que a gente faz agora, nós trabalhávamos com a igreja perseguida, com irmãos perseguidos, que ou chegavam à Europa, ou então nós nos envolvíamos com projetos para aliviar a perseguição desses irmãos que vivem em países de alta e extrema perseguição. Então, de tempo em tempo, nós estávamos viajando para poder acolher aqueles irmãos, para poder servi-los, para poder fazer com que aqueles irmãos continuassem a ser um farol da palavra do Senhor nos lugares
muito difíceis para a propagação do Evangelho. Pode passar, meus irmãos, por favor, pode continuar aquelas fotos, e só para os irmãos verem alguns dos lugares onde Deus tem nos levado. Deus nos deu uma bênção, não é? Através da Priscila, da publicação de um livro chamado Bonde, o Pássaro Viajante, não é? Que é um livro em que a história de um passarinho migrante, e a história, ela ajuda crianças em vulnerabilidade a perceberem a importância de partilharem das suas emoções com os seus adultos cuidadores. Podem ser seus pais, podem ser seus avós, pode ser algum parente, ou pode ser algum líder, não é, de um orfanato, não é? Aqui são algumas fotos, minha esposa na Índia, Tailândia, pode passar, por favor, em Atenas, sempre cuidando de crianças em vulnerabilidade, não é? E o que nós fazemos? Nós doamos todos os direitos do livro para os projetos que a gente tem. Então não ganhamos um tostão desse livro aqui, mas a gente desafia a igreja livre, a igreja que vive como nós aqui no Brasil e muitos outros lugares onde a gente está, para comprar o livro. Por quê? Quando você compra o livro, além de você abençoar uma criança ou seu filho, seu neto, alguma coisa, você também está você está dando a oportunidade de uma criança como essa receber o livro completamente gratuito em suas mãos. Então a Priscila já rodou desde 2022, foi o lançamento do livro. Ela já formou mais de 1000 líderes em 4 continentes diferentes. O livro hoje ele já está traduzido para o inglês, para o francês, para o ucraniano, para o italiano, estamos traduzindo para o árabe, estamos traduzindo agora também para o espanhol, e Deus tem alargado também essas tendas, não é? A Priscila estava aqui no orfanato, irmãos, onde crianças são resgatadas. Essas crianças, essas meninas, elas são ou filhas de sacerdotisas Ravanazes, se eu não me engano, o nome do lugar. E essas meninas, elas são usadas sexualmente dentro dos templos, não é? E elas são resgatadas por essas organizações e estão ali naquele lugar. E Priscila teve a oportunidade de servir. Priscila ali em Angola, esteve agora mês passado em Atenas, em Lesbos, que é uma ilha que fica entre a Turquia e a Grécia, que recebe muitos refugiados ali. Esteve também no Chipre. Deus tem enviado, e a gente tem esse ministério, irmãos, um ministério local em Lisboa, trabalhando com migrantes e refugiados em Portugal. Deus tem também nos dado uma parceria muito interessante com a Missão Batista Americana, a AMB, não sei se os irmãos já ouviram falar, que hoje nós também fazemos parte da equipe deles lá em Portugal para evangelização e discipulado de imigrantes e refugiados, e também de uma outra equipe com eles para cuidar de missionários e pastores que trabalham com a igreja em diáspora na Europa, da gente fazer o cuidado pastoral desses irmãos. Os irmãos já devem perceber que a dificuldade que é viver no campo missionário. E muitas vezes o missionário, ele passa por muitas dificuldades, e na grande maioria eles passam por essa dificuldade sozinho. E às vezes eles chegam no momento em que eles não dão conta mais, e eles precisam voltar para o campo, para casa, para se cuidar. Então Deus também deu esse privilégio para a gente servir parte da nossa família espiritual, de estar investindo na vida de missionários e pastores, para poder então ter esse cuidado pastoral e acompanhamento emocional desses irmãos. Então Deus tem feito muitas coisas maravilhosas, e nós somos gratos a Deus por isso. Mas eu queria muito também partilhar de sonhos, falar sobre sonhos, não é? Nós estamos com o mês de, não é, que os irmãos estão com esse desafio, não é, dos sonhos de Deus, não é? E o mês de missão também. Então eu queria que os irmãos abrissem, por favor. Eu acho que eu já passei, faltou essa foto aqui, não é? É isso, a última foto. Isso foi semana retrasada. Nós fizemos uma campanha, uma atividade lá na nosso projeto, e aquele homem que os irmãos estão a ver ali,
vestido, não é, com uma roupa asiática, ele é o imã do nosso bairro. O imã é o líder religioso dos muçulmanos. Então a gente teve a oportunidade de encontrar esse homem, de poder conhecê-lo e ao mesmo tempo também falar de Cristo para ele. Olha isso, que coisa maravilhosa que Deus tem feito, não é? Então, pode passar, por favor. Eu acho que acabou, não é? Acabou, pronto. Então, por favor, abrem as vossas Bíblias em Atos 18. O tema da mensagem de hoje é um coração disponível. Atos 18, a gente vai ler até o início do versículo 18, que diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua família. E dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhes fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Ficamos por aqui. Meus irmãos, nós percebemos que esse texto ele é riquíssimo de informações. A gente tem nomes variados de pessoas que serviram a igreja naquele lugar, não é? Pessoas que a gente já estava acostumadas, né? Personagens bíblicos que estávamos já acostumados a ouvir em outros capítulos anteriores, né? No livro de Atos, e ao mesmo tempo lugares variados, não é? A gente percebe que existe uma convergência de Deus para alcance de pessoas nessa cidade, que é a cidade de Corinto, não é? E uma coisa que todos nós sabemos é que a vida ela é feita de encontros, não é verdade? E é exatamente assim que o texto começa, falando que Paulo deixa Atenas e parte para Corinto. Ali a gente começa a perceber no início desse capítulo também que Áquila e Priscila já estavam lá em Corinto, não é isso? Mas ao mesmo tempo o texto nos diz que eles saíram de Roma, não é isso? Porque eles tinham sido o quê? Expulsos por conta de um decreto do imperador Cláudio, não é verdade? E o texto então continua dizendo por que Paulo encontrou eles em Corinto, não é? Teve essa expulsão por conta do imperador Cláudio, como eu tinha falado, mas ao mesmo tempo também algo como a profissão
não é, que eles tinham em comum os aproximou também, não é? Áquila era fazedor de tendas, e o apóstolo Paulo, naquele momento também, ele estava num momento bivocacionado do seu ministério. A gente percebe, irmãos, que esse decreto, né, que o imperador Cláudio, que, como o texto diz, expulsou os judeus de Roma, isso diz o decreto, não é? Que expulsou os judeus de Roma, porque eles estavam constantemente envolvidos em tumultos instigados por crestos. Isso é um texto histórico, não é? Ainda está escrito o nome de Cristo errado, porque todos os historiadores, eles é um ponto pacífico, dizendo que esse Crestos é Cristo. O que isso está querendo dizer? O que o texto nos traz como informação? O negócio era o seguinte, aqueles irmãos, a gente percebe que Áquila, ele era natural do Ponto, então ele era um estrangeiro em Roma. Ponto era uma cidade hoje que atualmente fica no norte da Turquia. Ele era asiático, olha isso, ele era um asiático que morava em Roma, mas que de alguma forma se encontrou com o Evangelho de Cristo, não sabemos ao certo, mas ele era já um seguidor de Jesus, em Roma, junto com a sua esposa Priscila, não é? E o que aconteceu? Irmãos convertidos ao Evangelho, gentios ou não, e judeus, começaram a propagar o Evangelho na capital do império, e aquilo causou uma confusão. Que confusão é essa? Perseguição. Os judeus que não aceitaram a palavra do Evangelho começaram a perseguir os cristãos dentro da capital, em Roma, e a confusão foi tão grande que o imperador teve que fazer um decreto para expulsar essas pessoas da capital. Não sabemos ao certo que o texto diz que todos foram expulsos, mas não sabemos ao certo se todos os judeus, convertidos ou não, saíram de Roma. Mas certo é que Áquila e Priscila, não é, foram parar em Corinto, não é, uma cidade na Grécia, ainda na Europa, e estavam ali também como estrangeiros, como migrantes, não é? Mais uma vez. Uma coisa interessante é que se nós contextualizássemos a condição jurídica, não é, de Áquila e Priscila, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de hoje, nós podemos dizer que Áquila e Priscila, eles eram refugiados por motivo religioso. Olha só que coisa interessante. Perseguidos por motivo da sua fé, estrangeiros na terra, na capital do império, foram então foram expulsos da capital e foram parar em Corinto, refugiados ali, recomeçando mais uma vez a sua vida. E ali o texto diz, logo no versículo 2, que encontram Paulo, e Paulo vem de Atenas, olha isso, e não só vem de Atenas, ele vem de Atenas com uma experiência sobrenatural, que é aquela cena em que o apóstolo Paulo se vê num areópago, trocando aqui em palavras atuais, ele estava no meio de um estádio, imagina, falando para não sei quantas mil pessoas, e ele então, impelido pelo Espírito Santo, ele pega uma sacada cultural e religiosa grega e fala sobre o Deus do desconhecido, não é? Os gregos, eles eram tão idólatras, mas tão idólatras, não é? Assim como também os romanos, que eles tinham um medo, eles tinham um pavor de causar algum dano ou enfurecer algum deus. Eles eram tão politeístas, né? Acreditavam em tantos deuses, que eles pensavam assim, olha, nós já temos um panteão enorme, né? Muitos deuses, mas vai que a gente esquece de algum, não é? Vai que a gente esquece de algum Deus, e esse Deus é poderoso, e ele pode então causar algum dano com a gente, um vulcão, uma catástrofe, não é? A cultura religiosa daquele tempo era um pouco assim. Então o que eles fizeram? Eles, olha, então vamos criar um altar para um Deus desconhecido. Eles deram um jeitinho religioso ali, não é? Então a gente cria um altar aqui para um Deus desconhecido, que aí pronto, se aparecer um Deus aí, fala assim, não destrói a nossa cidade aqui não, aqui ó, teu altar está aqui, E Paulo, então, impelido pelo Espírito Santo, teve aquela mensagem poderosa falando, olha, vou falar de um Deus que vocês não conhecem, mas é um Deus que vocês que é o Deus do desconhecido, e pronto, não é?
aquela mensagem absurda que ele faz no capítulo 17. Voltamos. Áquila e Priscila, em Corinto, refugiados por motivo religioso, recebem o apóstolo Paulo, e essa convergência de profissão, não é, daquele momento, fazedores de tendas, fazem com que eles se unam. E o interessante é que o texto diz, segue, que depois, não é, caminhando com o texto, a gente percebe outros movimentos. O primeiro movimento que eu gostava de mostrar para os irmãos é que nós vemos repetidas vezes, estou aqui. Vemos repetidas vezes a ação do Espírito na comunidade de cristãos ou na obra de Paulo e seus companheiros, não é? Todavia, nesse texto em particular, observamos outra dimensão muito relevante da ação do Espírito. O Espírito também está ativo na história, às vezes de formas tão misteriosas que nem sequer suspeitamos delas. Os irmãos já tiveram a sensação de ter algum momento aleatório na sua vida, mas que depois lá na frente você olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui foi completamente a mão de Deus na minha vida. Alguém já teve uma sensação como essa? Não é assim? O Espírito age desse jeito, irmãos. Os pensamentos de Deus são muito maiores, muito mais altos do que o nosso. E muitas das vezes a gente tem essa sensação, nossa, que rolê aleatório que eu estou aqui vivendo, não é? Mas logo lá na frente a gente percebe que Deus, ele age também nos rolês aleatórios. Desse jeito. O texto continua dizendo que todos os sábados eles compartilhavam de Jesus na sinagoga, pregando a judeus e a gregos, não é? Mais à frente, no versículo 5, a gente percebe também que Silas e Timóteo, olha os movimentos de Deus, esses dois chegaram da Macedônia a Corinto, de uma forma que o apóstolo Paulo, então, ele pôde se dedicar exclusivamente à pregação. E então também a gente começa a perceber, além dos movimentos de Deus na história, a gente começa também a perceber outros movimentos, não é? Que diz que Paulo saiu de Atenas, Áquila e Priscila já estavam lá, mas fugiram de Roma. Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Então, nós vemos a convergência de Deus para a sua obra, vimos a ação do Espírito Santo na história, e agora vemos essa mesma ação dentro da igreja. Olha isso, Deus reuniu um time bem heterogêneo. O apóstolo Paulo, um grande homem conhecido, culto, não é? Foi criado aos pés de Gamaliel, não é? Falava não sei quantas línguas, um filósofo, um teólogo, não é? Depois Timóteo, Silas, Áquila e Priscila, mas Deus tinha planos para aquele lugar, através de pessoas diferentes, com histórias diferentes. Por quê? Porque Deus, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, meus irmãos, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Deus permite que passemos por experiências com Ele, que são únicas. E Deus então começou a se manifestar através da pregação da palavra na cidade de Corinto. A gente começa a perceber no momento em que a pregação começou a se intensificar, não é? Porque a gente já começa a perceber que o apóstolo Paulo, ele dava parcialmente o tempo dele para a missão. E no momento em que ele começou a dar o tempo inteiro dele para a missão, o que acontece? Começa a perseguição. Os judeus começaram a perseguir os cristãos, esse grupo, dentro da sinagoga, não é? Ao ponto, né, do apóstolo Paulo falar, olha, sacudo as minhas vestes. O que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte, porque sei que Deus quer que vocês ouçam a palavra dele, mas se vocês não quiserem ouvir, não tem problema, eu vou para outro canto. E uma coisa que a gente começa a perceber, meus irmãos, que às vezes, quando a gente, na primeira adversidade que a gente tem, a gente sai do propósito. A gente às vezes comete o mesmo erro. Tem vezes que a gente, na primeira adversidade, a gente sai do propósito. O apóstolo Paulo, esse texto nos ensina muito sobre isso. Porque mesmo com oposição, mesmo com perseguição, sabe o que aconteceu?
A única coisa diferente que aconteceu é onde a pregação estava sendo pregada. Então, a centralização da pregação até então era na sinagoga. Quando começou a perseguição, eles descentralizaram a pregação e foram para a casa do irmão chamado Tício Justo. Aquilo que nós precisamos entender, irmãos, que na nossa vida nós não podemos sair do propósito de Deus, que Deus tem para nós. As águas podem se movimentar, o tempo pode fechar, mas a gente não pode sair dos pés do Mestre, do lugar onde a gente precisa estar, debaixo da cruz, caminhando com Ele, entendendo que Ele não perde o controle de nada, sabendo que Ele está conosco. O apóstolo Paulo e aquele grupo, eles então continuaram a pregar o Evangelho, mesmo depois da oposição, mesmo depois de terem que sair da sinagoga, do lugar religioso, impedimento de pregar a palavra de Deus no lugar religioso, eles continuaram a pregar, mesmo sendo na casa de outros irmãos. O texto seguindo diz uma coisa muito interessante, que diante de todo esse quadro, com experiências incríveis, até porque ao mesmo tempo que ele fala que sacudiu as suas vestes, o texto também fala sobre frutos, que ele diz: mas entre gentios começou a haver muitos frutos, e parece que o ponto da pregação deixou de ser na sinagoga, e foi lá para a casa do Tício Justo. O texto diz também que o principal da sinagoga, Crispo, e outros gentios foram batizados. Olha isso. E diante de todo esse quadro maravilhoso, de experiências incríveis e dificuldades, o apóstolo Paulo teve uma visão. E o texto diz que Paulo, durante a noite, teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O apóstolo Paulo teve essa visão: não continue a partilhar o Evangelho, não pare, pois eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Será que a gente tem essa dimensão de olhar para o Rio de Janeiro e falar assim: Deus tem ainda muito povo aqui nessa cidade, eu não posso parar de falar, eu não posso parar, eu não posso me calar, porque ainda tem muito povo para eu partilhar da palavra de Deus nesse lugar? Você já parou para pensar em viver essa intencionalidade de estar no ônibus e olhar: tem muito povo nessa cidade? Você está no trabalho, no escritório, lá para o lado, ver computadores e tudo mais, e falar assim: não te cales, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Meus irmãos, a gente precisa ter esse fogo dentro do nosso coração, porque isso é um mandamento que Deus nos dá. Nós precisamos continuar a partilhar, a testemunhar, não é? Viver uma vida em que o Espírito Santo nos mova onde quer que nós estivermos. Pelas dificuldades encontradas naquele tempo, pela repressão e perseguição, a palavra do Senhor para Paulo são altamente relevantes. Não temas, mas fala e não te cales. Quando Deus ordena que falemos, o silêncio e a omissão são pecados. E então a gente percebe que o apóstolo Paulo, existe uma trama, logo em seguida, que existe uma trama em que levanta um falso testemunho de Paulo. Não é Sóstenes, não, o líder daquela sinagoga lá, o novo líder, até porque o líder antigo tinha sido batizado, que era Crispo. Olha isso. O novo líder da sinagoga começa então uma campanha ferrenha para poder perseguir Paulo, e levanta um falso testemunho de Paulo e consegue levá-lo ao tribunal diante de Galho, o homem mais poderoso daquela região. Se tinha um homem ali que tinha o poder de mandar prender e soltar, de deixar livre ou matar alguém, esse era esse procônsul Galho.
Era um homem de uma família importantíssima dentro do império. Seu irmão tinha sido procônsul na Espanha e tantos outros lugares, inclusive. E o apóstolo Paulo, ele se vê diante desse homem, diante de uma mentira, não é? E se a gente puder perceber ou pensar assim, não é? Se estivéssemos nesse contexto bíblico, há 2000 anos atrás, e pudéssemos escolher alguém para representar, alguém para defender você diante de um tribunal, não é? Com certeza a gente iria pensar, a maioria de nós, não é? Em um apóstolo Paulo, não é verdade? Um homem culto, conhecedor da palavra, conhecedor das leis romanas, cidadão romano e tantas outras coisas, não é verdade? Se pudéssemos escolher, opa, não, manda lá, super trunfo, apóstolo Paulo, não é? E o interessante que o texto diz, irmãos, que quando Paulo iria começar a falar, Galho interrompe e então dá aquela pancada em Sóstenes e toda aquela trupe. O apóstolo Paulo não precisou nem abrir a sua boca. O próprio Galho mandou aquele pessoal embora. Sóstenes foi espancado na saída, não é? E os historiadores tendem a pensar em 3 possibilidades a respeito do porquê deles terem espancado Sóstenes desse jeito. Uma é porque a multidão reagiu ao modo que Galho lidou com a situação. Galho desprezou o pedido de Sóstenes. A multidão, então, desprezou Sóstenes espancando. Não sabemos. Talvez os judeus ficaram tão raivosos de que ele tinha falhado, não é, na tentativa de matar Paulo, que então fizeram aquilo com ele. Ou então os judeus acharam que Sóstenes tinha alguma ligação com o cristianismo, por ter feito uma péssima acusação com o apóstolo Paulo, porque o seu predecessor, que era Crispo, tinha sido convertido ao cristianismo. Então eles pensavam, olha, ele fez uma péssima acusação, então pode ser que ele seja um cristão escondido ali. Não sabemos. Uma coisa que, diante de todos esses acontecimentos, irmãos, eu já estou caminhando para o final, vou só falar também rapidamente um testemunho e a gente conclui. Diante de todos esses acontecimentos, aprendo quanto esses irmãos e irmãs estavam disponíveis para serem instrumentos nas mãos de Deus diante de encontros, movimentos, perseguições, refúgio, acolhimento, julgamentos. Ao povo a palavra era pregada e o evangelho anunciado. Tudo isso porque eles tinham um coração disponível. E eu aprendo aqui 3 coisas sobre um coração disponível. A primeira coisa, que um coração disponível se sente incluído naquilo que Deus faz no mundo. Um coração disponível se sente incluído no que Deus faz no mundo. Acontece uma permissão de Deus, uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Como é que a igreja age? Deixa esse negócio para lá? Ou a gente se une aqui, faz mutirão e leva coisa para servir aquelas pessoas lá? Como é que funciona? Não é assim? Então, um coração disponível se baseia nos movimentos que o mundo faz, não se baseia nos movimentos que o mundo faz, mas confia que Deus mantém o controle de tudo. E último, transforma cada encontro em oportunidades para a partilha do Evangelho. Se a vida é feita de encontros, seja intencional neles. A gente teve a oportunidade, eu e Priscila, de conhecer muita gente que tem o coração disponível. Acredito que os irmãos tenham tido a mesma experiência que a gente. Mas a gente tem uma experiência bem específica. A gente estava numa viagem e a gente estava num centro de acolhimento e um dos missionários virou para a gente e falou assim, olha, queria muito que vocês conhecessem o Hussein. Hussein vem da Afeganistão. E aí aquele missionário virou para a gente e falou assim, olha, o Hussein, ele era na lista dos mais perigosos do Afeganistão, e essa lista tinha sido feita pelos talibãs. Eu olhei para ele e falei assim, eita, imagina, se um talibã
chamar o Hussein, alguém de perigoso, meu amigo, complicado o negócio, não é? Falei assim, rapaz, eu já imaginei o Rambo afegão, né? Imagina, 2 metros de altura, 3 metros de lado. Quando eu cheguei lá, era um senhorzinho de 70 anos. Até mais, né? Até mais, Priscila me corrigindo aqui. Estava com a sua família, na sua casinha nova, no país onde ele iria recomeçar a vida, com a saúde debilitada, porque ele estava com leucemia, tinha acabado de descobrir. E aí pronto, ele contou a história dele, ele era um muçulmano convicto, teve uma visão, um sonho, olha isso, e ele sonhou que vinha uma água podre na casa dele, depois dele passar por muitas dificuldades na vida, ele sonhou que tinha uma água podre entrando na casa dele, ele teve então que romper ali a barreira para aquela água sair, mas logo depois aquela água voltou, mas só que era uma água diferente, é uma água que ele disse pra gente, sentado lá no sofá da casa dele, a gente tomando um chazinho, comendo um biscoitinho de gengibre, uma coisa linda, e ele falou assim, olha, essa água que veio depois que eu ter rompido, era uma água que me trazia paz e tranquilidade, era uma água limpa, diferente daquela podre que eu rompi antes, mas só que boiava um negócio esquisito na água, e era um livro de capa vermelha, e ele se assustou com aquele sonho e logo em seguida acordou, ficou com aquilo no coração, não contou para ninguém, eles passavam dificuldade, só que o que acontecia? Ele começou a receber uma cesta básica, que ele não sabia quem entregava na mesa dele, na porta da casa dele. Isso aconteceu por 3 semanas seguidas. Na quarta tinha alguém com a cesta básica na mão, virou para ele e falou assim, Hussein, fiquei sabendo que você está passando dificuldade, 7 filhos, imagina, olha, o negócio é o seguinte, a guerra está se intensificando aqui nessa aldeia, e a gente não vai poder mais girar para poder entregar as cestas básicas, mas isso não quer dizer que você não possa receber, você precisa ir lá na nossa sede lá, que fica um pouquinho fora da cidade, mas quando você for lá, você vai receber tudo aquilo que você precisar. A única coisa que eu preciso que você saiba é que nós somos uma organização cristã. Ele fechou a porta com aquela cesta básica na mão e falou assim, eu nunca vou depender de cristão na minha vida, posso passar necessidade, mas não vou passar. Mas só que ele lembrou do sonho que ele teve e percebeu que aquela água podre, que aquela represa que levava para a casa dele, era o orgulho que estava no coração dele, porque a família dele estava passando dificuldade, e ele mesmo muçulmano, ele falou, eu vou lá, vou ter que depender dos cristãos, não tem jeito. Chegou lá, naquele lugar, pegou a cesta básica, foi super bem atendido. Na hora de sair, quando ele está dando as costas, alguém gritou o nome dele e falou assim, Hussein, 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 espera, tem um presente para você. Quando chegou lá o presente, o que era o presente? Era um livro da capa vermelha, exatamente aquilo que ele tinha visto no sonho dele, irmão. Irmã, ele ficou tão atônito, assim, tão atordoado, que ele simplesmente pegou, nem viu o que era, botou em cima da cesta básica e foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele viu que era uma Bíblia e falou assim, é agora que eu vou estudar esse negócio e vou saber então debater com aqueles cristãos da melhor forma que eu puder. Começou a ler a palavra de Deus. Quando chegou no Evangelho, ele teve um encontro com Cristo. Leu a Bíblia para a esposa se converteu. Todos os 7 filhos se converteram, irmãos. 20 anos se passaram dessa história. Hussein então se encontra na lista dos mais perseguidos do Afeganistão. Olha isso. E sabe por que ele era uma das pessoas mais perseguidas do Afeganistão pelos talibãs? Se na verdade se tem uma coisa que eu concordo com os talibãs, é essa. Hussein, depois de 20 anos da sua conversão, Hussein se transformou num tradutor da Bíblia. Ele tinha participado, irmãos, da equipe que traduziu a Bíblia inteira para o Farsi, e estava
mesmo debilitado, mesmo nesses movimentos que Deus tinha feito na vida dele, ele continuava a participar da tradução da Bíblia para o pashto, uma outra língua importante dentro do Afeganistão. No mundo espiritual, contra as portas do inferno, ser um tradutor de Bíblia significa ser um homem perigoso, uma mulher perigosa. Para o reino de Deus, a vida do Hussein era preciosa demais. E sentado naquele sofá, ele foi lá com muita dificuldade, pegou o computador dele, voltou e falou assim: vocês sabiam que Isaías 53:1 ainda não está traduzido para o pashto? Eu e a minha esposa olhamos para ele e falamos assim: não é mesmo, irmão? Aí ele virou assim, ele, espera um minutinho, e começou, deu um enter, virou para a gente e falou assim: agora tem. Quando nós estamos diante da vocação que Deus nos dá e nos colocamos como um coração disponível para a obra dele, irmãos, o impacto no reino de Deus, ele é eterno. Quando a gente percebe quem é o nosso Deus e quem nós somos através dos olhos dele, somos capazes de experimentar coisas maravilhosas, de servir pessoas para a honra e glória do nome dele. Por isso, irmãos, não deixe que as circunstâncias te tirem do propósito. Pelo contrário, deixe o seu propósito iluminar e temperar essas circunstâncias. Nesse texto, eu já concluo, tínhamos refugiados, perseguidos, estrangeiros, judeus, fazedores de tendas, pessoas que não tinham um lugar para repousar a cabeça, mas não deixaram que isso fosse um empecilho para serem coparticipantes do que Deus tinha para aquela geração. Um dos nossos maiores inimigos é a administração do nosso tempo. Por exemplo, às vezes, muitas atividades ficam à frente do que fazemos na igreja ou impedem que investamos tempo na vida de pessoas. Por isso, irmãos, eu oro e concluo aqui para que sejamos intencionais no que Deus nos permite vivenciar, conscientes de que nós estamos conectados com este mundo e com o que Deus faz nele. Senhor, eu oro para que esses movimentos que a vida dá, eu não me sinta deslocado, mas que eu tenha o firme fundamento em Ti, que eu seja sal e luz. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pelo tempo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.